Eu estive lendo uma passagem da Bíblia e é mais um daqueles textos que deixa a gente pensativo, confuso e, e não tem resposta. Não é uma coisa assim fácil de responder e que você procura um teólogo e ele já de bate pronto já te responde, ou que você pergunta para o Google, ou você vai em um aplicativo de estudos bíblicos e pergunta ali. Só quem consegue responder são os inocentes, os coitados, os que são crianças. Esses têm a resposta exata. Mas esse caso aqui é como a oferta de Caim. Por exemplo, a oferta de Caim, ninguém sabe por que foi rejeitada. Ninguém sabe. Tem um ou outro pastor aí que fala, é porque não deu direitinho, dízimo, sei lá. E não é a resposta, porque ninguém sabe. Ninguém sabe. E aí, no texto que eu li, Arão, que era um sacerdote que servia no templo, que e ele tinha os filhos que também serviam, porque é a linhagem dele, né, do serviço ali. E os dois filhos dele foram fazer a oferta em que de incenso, e eles não se sabe se eles já levaram o fogo aceso ou se pegaram o fogo do altar, que era o certo, porque o primeiro fogo lá do altar, quem acendeu foi o próprio Deus que acendeu. E o serviço deles também teria que manter aquele fogo sempre aceso, sempre, com as brasas do altar ali sempre acesa. Era o serviço deles, né? Não era um peso para a vida deles, porque era o serviço deles. Deus dava condições para que eles fizessem a manutenção ali do tabernáculo. E aí, o que aconteceu? Eles chegaram lá com incenso e foram fazer a sua oferta ali, e aí saiu um fogo do altar e consumiu os dois. Eles morreram. E aí foi dado ordem para os tios deles lá, os parentes, pegar e tirar eles de lá e pôr para fora. E aí foram consumidos. O Arão ficou assim, em frangalhos. Já pensou perder dois filhos de uma vez? Eu tenho certeza que ele amava os filhos e ele ficou ali sem palavras, ele ficou assim, derrotado, sabe? E aí você tenta descobrir o que foi. E aí, nas especulações, dizem que talvez foi porque eles tivessem chegado com o fogo já aceso. Ou que Deus dá uma dica ali, quando Deus está conversando com Moisés e com Arão, ele fala assim, aquele que beber vinho ou bebida forte para vir aqui fazer o serviço, esse também vai morrer também. Então pode ser uma dica de que eles estivessem ou embriagados ou cheios de, não sei, pode ser também, é uma especulação também. Especulação nem sempre é a verdade, mas é um caminho a ser debatido, né? Ou pode ter acontecido deles estarem em algum pecado mesmo, algo mesmo. Geralmente o pecado é alguma coisa, não é inocente, geralmente é algo proposital e dentro do contexto do erro que a pessoa sabe
que é errado, mas no caso deles, eles foram consumidos. Hoje, nos dias de hoje, você pode ver homens e mulheres trazendo a palavra de Deus e entrando em mistérios para trazer recados da parte de Deus, e você vê a vida da pessoa tá totalmente coisas que nem mesmo o povo do mundo tem coragem de fazer, e alguns que a gente fica sabendo. Então, se fosse igual àquele tempo, já há muito teria sido consumidos. Em um livro do Eclesiastes, em um dos capítulos lá, diz que o pecador que fica é muito observador, porque o camarada que ele tem como profissão ser pecador, fazer as coisas erradas, esses ficam observando e descobrem que demora o castigo de Deus. É demorado, não é na hora. E aí ele vai levando adiante a sua carreira de erros. Então, mas naquele caso foi instantâneo, imediato, e eu acredito que até indolor.